Vamos aos nossos estudos. Hoje, a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 7. Nós vimos no nosso último estudo que o autor, ele nos fala dos rudimentos da doutrina do Cristo. Ou seja, ele diz que os hebreus, embora eles tivessem uma raiz de conhecimento das coisas do Senhor, eles ainda se orientavam pelos rudimentos, pelas coisas básicas da doutrina das Escrituras. E quando a gente vai ver o que significa esses rudimentos, nós percebemos que ainda nos nossos dias, as igrejas chamadas cristãs também se orientam por esses mesmos rudimentos. Parece que não houve um progresso no sentido de se entender melhor a profundidade das coisas espirituais, das coisas ligadas à vida eterna. Não houve um progresso. Os homens parecem continuar preferindo acreditar nesses rudimentos, talvez por causa das consequências. Pois quando nós aceitamos que existe uma realidade além dessa vida e que nós fazemos parte dessa realidade, com todas as consequências e desdobramentos ensinados por Jesus, a nossa vida obrigatoriamente precisa mudar. E esta palavra revelada, ela vem para modificar os nossos conceitos, a maneira como nós pensamos, a maneira como nós vemos as coisas de Deus e as coisas dessa vida. Mas isso implica em mudar. E o homem, nós sabemos, tem uma grande resistência quando se trata de mudar alguma coisa. É interessante também a gente observar que o autor procura nos falar aqui de dois tipos de sacerdócio. De um sacerdócio que é humano, de ordenação feita pelos homens, e um sacerdócio que é de natureza espiritual, que não tem nenhuma ligação com o sacerdócio dos homens, chamado sacerdócio de Melquisedeque. Então são dois tipos de sacerdócio. Qual que é a intenção do autor quando ele escreve sobre esse tema? É mostrar que aqueles que andam com Jesus pertencem ao segundo tipo de sacerdócio. Ou seja, aqueles homens e mulheres que são levantados por Deus para que, segundo a vontade dele, esses homens e mulheres possam fazer a vontade dele, cumprindo um ministério, seja ele em que campo for, da instrução, da ação evangelística. Aí são muitos os ministérios, mas o autor quer dizer que Deus escolhe no meio do seu povo aqueles a quem ele deseja que se tornem seus sacerdotes. Isso dispensando, evidentemente, o que se chama sacerdócio de Levi. Introdução do capítulo 7, ainda se referindo ao sacerdote Melquisedeque. Ele diz assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça
e depois também rei de Salém, que significa rei de paz. Ele está falando aqui desse antigo sacerdote que viveu na época do pai Abraão, que é o pai da fé e aquele que iniciou a família do povo escolhido, do povo de Deus, a nossa família. Ele diz que naquele tempo havia um sacerdote nesse lugar chamado Salém, que os estudiosos acreditam ser a antiga Jerusalém. E ele era um sacerdote e reinava sobre essa Salém. Ele era um homem de paz e um homem justo. Esse Melquisedeque, quando Abraão voltou de uma batalha que ele foi e voltou vitorioso, ele abençoou Abraão. E Abraão deu a ele os dízimos, que era um costume, e em algumas nações era até uma lei que os habitantes dessem uma parte dos seus ganhos para os sacerdotes, com a finalidade deles poderem sustentar a sua família, uma vez que eles se ocupavam de cuidar dos órfãos, das viúvas, dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Por isso eles recebiam esse dízimo para ter estes recursos. É bastante oportuno a gente falar um pouquinho sobre o dízimo, porque esta passagem aqui do Melquisedeque é utilizada pelos pastores evangélicos para justificar o pagamento de dízimos. Aqui não se fala que as pessoas têm que pagar dízimos. Diz que Abraão pagou os dízimos, mas não significa que nós temos que pagar dízimos. Por que isso? Antes dessa passagem, que fala lá no Gênesis que este Abraão pagou dízimos, não há nenhuma instrução de Deus falando para você pagar dízimos. Sendo assim, Abraão não podia estar cumprindo uma lei, porque essa lei não existia. Embora fosse uma lei comum, uma lei que todos os povos ali circunvizinhos daquela região estavam habituados a cumprir. O dízimo nunca foi uma lei de Deus, a não ser depois que Moisés inseriu o dízimo na lei. Mas isso foi bem aqui para frente, mais de 400 anos depois, quando Moisés inseriu, colocou a cobrança dos dízimos na lei de Deus, como se fosse uma lei de Deus, o que não é. Ele fez isso porque foi Moisés que iniciou o sacerdócio levítico, amando de Deus. Deus, naquele tempo, precisava que o homem tivesse um tipo de sacerdócio que ele pudesse tocar e fazer coisas de natureza material para convencer a ele que ele estava cumprindo a vontade de Deus. Essa foi a razão pela qual Moisés, sob a orientação do Espírito do Senhor, ele fez com que fossem codificadas várias leis, e dentre essas leis havia a lei que o homem deveria pagar o seu dízimo, que seriam 10%, das suas primícias, das coisas melhores que ele produzia. Não era um pagamento mensal, como o meio evangélico costuma fazer, era um pagamento anual e também não era dinheiro, era das coisas que a pessoa colhia, os bens que a pessoa tinha. É bem diferente dos nossos dias. Daí inventaram isso, que o dízimo está na Bíblia, que Abraão pagou o dízimo, que todo mundo tem que pagar também. Não há essa instrução dizendo que você tem que pagar dízimo. Muito menos aqueles que estão sob a égide da nova aliança. Se nós andamos com Cristo, não temos necessidade de pagar dízimo, porque ele não pagou dízimos, o Senhor. Não é? Nem mesmo os apóstolos pagaram dízimos. Essas coisas que nós vemos aí acontecer nas igrejas evangélicas
se a gente for levar em consideração a Escritura, está bem fora. Tá bem? Está bem fora. Agora, se não levar em consideração a Escritura, cada um pode fazer o que bem entende. E fazem da Escritura o que bem entende em muitas dessas igrejas chamadas evangélicas, que de evangelho mesmo tem muito pouca coisa. O versículo 3, ele fala acerca ainda de Melquisedeque, dizendo que ele não tinha pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. O que quer dizer isso? Nasceu do nada, sumiu e ninguém teve notícia, foi levado aos céus? A palavra não está dizendo isso. O que o autor quer nos dizer é que ele não tinha linhagem que é conhecida dos estudiosos. Ninguém sabia quem ele era. Mas foi um homem levantado por Deus para se tornar um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Essa ordem espiritual que faz com que ele pudesse abençoar o Abraão. E a Escritura diz que se ele abençoou Abraão é porque ele era maior que o pai da fé. Então, ao dizer que é sem pai e sem mãe, não quer dizer que ele nasceu do nada. A palavra só quer dizer assim, ele era de origem desconhecida, ninguém sabia quem era o seu pai. Ele não pertencia à linhagem do povo de Deus, a linhagem conhecida. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, o sacerdote, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Nesse caso aqui, o Abraão, quando foi lá na guerra dos reis, ele venceu os reis, e era uma regra dessas batalhas, que eles tomavam tudo aquilo que os vencidos tinham. Os seus bens eram trazidos como um prêmio, né? Como um sinal de vitória do que eles tinham conseguido fazer naquela batalha. E esses bens eram chamados despojos. Quando ele chegou com essas riquezas, esses bens, ele entregou o dízimo, né, dessas riquezas para o sacerdote, para que ele pudesse ajudar as pessoas necessitadas, porque essa era a única finalidade do dízimo, ajudar o sacerdote a sustentar sua família e ajudar as pessoas que precisavam de socorro. Também nos nossos dias parece que isso foi um pouco desvirtuado. Eu falo isso na linhagem do sacerdócio levítico, que inclui os padres, os pastores e o sacerdócio oficial. Também nós não pertencemos a essa linhagem, nós pertencemos à linhagem de Melquisedeque. Tá bem? Que Deus nos levanta para fazer alguma obra que Ele deseja que nós façamos, independente de nós sermos formados no pastoreio oficial. Não temos diploma de pastores. Muito bem. Ele estende aqui o raciocínio no versículos 5 e 6, dizendo que Levi, que não tinha nascido ainda, né? Os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, que era a lei de Moisés, de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Então ele diz assim, o Levi não tinha nem nascido ainda e estava nos lombos de Abraão, quer dizer, estava aguardando para nascer ainda. E esse Levi seria aquele que mais tarde tornaria o sacerdote. E a tribo dele iria cuidar só das coisas concernentes ao templo e receber dízimos.
O autor diz, olha, ele não tinha nem nascido ainda, já estava pagando dízimos, né? Ele que aqui na frente iria receber os dízimos. Então ele quer dizer da grandeza daquele sacerdote, aquele que abençoou Abraão, mostrando que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico. Superior em que sentido? Não depende dos homens, depende de Deus. Porque o sacerdócio humano, o sacerdócio levítico, qualquer pessoa pode tirar diploma e se tornar pastor, se tornar pastora, padre, enfim. Falam aí de uma vocação, mas qualquer pessoa pode se tornar padre, né, ou pastor. No caso do sacerdócio de Melquisedeque, não. A pessoa é escolhida por Deus para ter sacerdócio. Tanto que nós não podemos escolher alguém para ser sacerdote. Quem vai escolher é Deus, e o tempo é que vai mostrar se aquele homem ou mulher pode ou não exercer o seu sacerdócio. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Quer dizer, Abraão era menor que o sacerdote Melquisedeque. E aqui, certamente, tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Então, era diferente, né? O sacerdote Melquisedeque estava vivo, sendo testificado pela palavra. E o próprio pai, Abraão, conforme a Escritura demonstra, estavam vivos. E aqueles homens que tomavam dízimos ali, o seu sacerdócio era de natureza humana. E por isso eles morriam como morriam todas as pessoas. A finalidade dessa palavra é mostrar que existe os dois sacerdócios. E que nós, que somos o povo de Deus, devemos buscar o sacerdócio do Espírito, e não o sacerdócio levítico, o sacerdócio dos homens. Por assim dizer, verso 9, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos do seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, aí vem a explicação sobre esse tema que ele está falando aqui, né? A conclusão dos raciocínios. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que um outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Então, ele diz assim, se o sacerdócio dos homens, porque o povo recebeu a lei de Deus sob o sacerdócio levítico, quando foi revelada a lei. Se o sacerdócio levítico fosse suficiente para que a alma encontrasse a sua salvação, não teria necessidade de se levantar um outro sacerdote, um outro sacerdócio. Esse sacerdócio a que ele se refere aqui é o sacerdócio de Cristo. Se Moisés fosse suficiente, através de Levi, para salvar todo o povo de Deus, não era necessário chamar o sacerdote da ordem de Melquisedeque. Poderia ter chamado um outro sacerdote da ordem de Arão. Então, para nós isso precisa ficar forte. Olha, Jesus é esse sacerdote eterno em quem nós encontramos a verdadeira redenção. É por meio dele que nós nos livramos do círculo do pecado. Mudando o sacerdócio, verso 12, necessariamente se faz também mudar a lei. Esse foi o grande problema lá dos judeus, né? Que não admitiam que a lei pudesse ser modificada. E até nos nossos dias existem situações conflitantes entre os ensinamentos do Novo Testamento com os ensinamentos do Antigo Testamento, porque
não houve ainda inteligências e pessoas, estudiosos, capazes de conciliar as duas coisas. Não acharam ainda uma resposta. Mas ele diz, é necessário mudar. Você não pode querer que venha um sacerdote de uma outra ordem que permaneça fazendo as coisas que o sacerdote de Levi fazia. Então, se mudou o sacerdócio e o sacerdote, faz-se necessário também mudar a lei. Por isso o Novo Testamento. Ele vai desenvolver aí todo o raciocínio, mostrando que se a velha aliança fosse suficiente, não precisava da nova. Se Cristo veio é porque Moisés não era suficiente. Porque aquele de quem estas coisas se dizem, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu no altar. Quem é aquele de quem se dizem essas coisas? Jesus, né? Então Jesus nunca pertenceu à tribo dele, ele veio da tribo de Judá. Moisés nunca fez referências a nenhum sacerdote dessa tribo. Então ele não era da tribo dos levitas, da onde apareceram os sacerdotes, né? Que havia antes de Jesus, todos eles eram sacerdotes da tribo de Levi. Por isso, os sacerdotes dessa ordem de Melquisedeque, ou da ordem do Espírito, a gente poderia dizer, eles não têm necessidade de cobrar dízimos, porque isso foi mudado por Cristo. São essas leis, as leis civis, que foram modificadas por Cristo. Ele mudou profundamente alguns conceitos das leis de Moisés, principalmente das leis chamadas civis, que foram feitas para regular a conduta do povo, quando eles saíram lá do Egito. E muito mais manifesto é ainda se à semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Visto ser manifesto que nosso Senhor, versículo 14, procedeu de Judá, e concernentemente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei dos mandamentos carnais, mas sim segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, versículo 4. Porque o precedente mandamento é mudado, abrogado, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Ele diz que é muito grave o que ele está dizendo aqui. Ele diz que o sacerdócio dos homens é um sacerdócio fraco, inútil, que deveria ter sido substituído por outro sacerdócio. Mas, pastor, você está dizendo que o sacerdócio dos homens é inútil? Não estou dizendo, mas a palavra é que está dizendo. Ou será que eu estou entendendo de maneira equivocada? O precedente mandamento, qual que é o precedente mandamento? O anterior, não é? O sacerdócio levítico. O precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então, quando nós vamos defender o sacerdócio dos homens, a gente está incorrendo em erro. Pode ser até que tenha uma utilidade, não estamos dizendo que não tenha. Mas em termos espirituais, quando nós começamos a olhar a Escritura por outro ponto de vista, que é o ponto de vista eterno, que não tem muito a ver com o ponto de vista desse sacerdócio e as suas teologias, e seus teólogos, que nada mais são do que homens.
que criaram as suas teses, as suas explicações, segundo o ponto de vista do sacerdócio humano, levítico, que já deveria ter sido substituído e não foi. E vai ser substituído quando vier o dia do juízo e o tempo das mudanças. O sacerdócio levítico não tem mais lugar no mundo novo, na Nova Jerusalém, porque o povo de Deus, todo o povo de Deus é sacerdote, segundo Melquisedeque, segundo a ordem do Espírito. Olha o versículo 19, ele diz assim: a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. É claro que o homem se fundamentou na lei revelada por Deus para aprender a respeito dos princípios de justiça. Evidente que sim. O mundo ocidental foi construído em cima dos fundamentos da palavra de Deus, dos princípios. Olhando pelo ponto de vista, pelo prisma da natureza das coisas humanas, o sacerdócio de Levi, ele tem a sua utilidade, como teve antes de Cristo. Olhando no ponto de vista, pelo prisma das coisas terrenas. Mas quando nós olhamos para a eternidade e colocamos o ponto de vista do Espírito, daí a lei não pode nos ajudar. A lei de Deus, ela só nos condena. Por esse motivo, dessa forma, o apóstolo Paulo chamou o ministério de Moisés de ministério da morte. É grave? É grave. Ministério da morte, porque a lei ela não tinha suficiência. A lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Olha o versículo 19. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Foi introduzido no meio dessa situação de insuficiência uma melhor esperança que veio pelas mãos de Cristo, de Jesus. Amém? É visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, que é o pessoal do sacerdócio levítico. Mas este, que é Cristo, com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Mesmo salmo que nós citamos há pouco, 110. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Versículo 22. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer sacerdotes. Mas este, que é Cristo, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, porque foi feito por Deus. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Nós vemos que o caminho da salvação se dá através de Cristo, para aqueles que não foram salvos. Nós não estamos dizendo que não houve salvação antes de Cristo. Preste bem atenção para não fazer confusão, viu? Senão o pai Abraão não tinha sido salvo. Pela fé, muitos foram salvos. Mas, de uma forma geral, o povo de Deus, uma grande parcela desse povo, ficou numa condição de insuficiência para serem salvos. Jesus foi enviado para salvar essas ovelhas que estavam perdidas. E a palavra diz que ele vive sempre para interceder por eles, pelas ovelhas e por aqueles que se chegam a Deus por intermédio de Jesus. E segue para concluir, versículo 26, dizendo assim: nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus.
Então, o Senhor foi preparado por Deus para desempenhar essa importante, indispensável tarefa. De modo que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer a cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Vocês se lembram que nós, em capítulos anteriores, falamos do sumo sacerdote que tinha um papel no templo de fazer sacrifício pelos pecados do povo e pelos seus próprios pecados. E como esses sacrifícios, eles eram tragados pela morte, eles não permaneciam vivos, era necessário que o sumo sacerdote fizesse novamente sacrifício, porque o pecado iria acontecer de novo. Quando Cristo se tornou o nosso sacrifício e oferta pelos nossos pecados, ele viveu. Então, podemos sempre buscar nessa oferta viva a força necessária para vencer o pecado, e nós vamos conseguir por causa da vitória que ele teve. Tá bem? A nossa oferta, ela não foi tragada pela morte, ela está viva. E assim, ela está sempre à nossa disposição para a vitória. É esse o mecanismo da salvação. A oferta vive. Então, não é necessário mais que se faça nenhum tipo de sacrifício. Do mesmo modo, não tem necessidade de você fazer nenhum tipo de oferta, porque a oferta já foi feita, o sacrifício já foi feito. E o dízimo? Dispensado. Se alguma coisa tem que pagar, já pagou. Ah, mas então o crente não precisa pagar nada? Não, é de graça. A salvação é de graça. Isso chama doutrina da graça. Bom, então vou embora, não vou ajudar? Não, não é isso. Se você tem consciência que você é um homem de Deus, uma mulher que está trabalhando pelo reino, você deve participar, ajudando a comunidade, fazendo doações à comunidade, ofertas no sentido de ajudar, mas não no sentido de ofertar para Deus. Deus não precisa de oferta. Deus não precisa de dízimo. Não é? Por que lá na igreja evangélica precisa de dízimos? Porque lá o sacerdócio é levítico. Os pastores precisam sustentar suas famílias. Aqui não, a gente não trabalha com esse conceito. É o outro sacerdócio. Aqui o sacerdote trabalha. Como todos trabalham também e ganham seu sustento. Não é melhor assim? Por que as coisas não mudaram até hoje? Por causa do diabo. É simples. Ele que mantém esta situação religiosa nos nossos dias, que nada mais é do que a situação religiosa que havia antes de Cristo. É como se Cristo não tivesse vindo. Embora eles falem no nome dele, ninguém costuma andar nos seus caminhos. A lei, preste bem atenção, a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Do que nós podemos concluir? Que tudo que for relacionado com a lei e com a doutrina de Moisés, onde você tinha que fazer coisas para você se justificar, dízimos, ofertas, sacrifícios, traz para os nossos dias promessas, jejuns, batismos, todas essas coisas, doutrina do juízo eterno, tudo isso são rudimentos das coisas que estavam por vir. Tudo isso é feito por homens que morrem. Quem tem o sacerdócio espiritual, o sacerdócio do Espírito, quem consegue entender que Cristo não veio para estas coisas, mas veio para nos dar liberdade plena, este permanece para sempre. As ofertas morrem. Os dízimos são consumidos.
as promessas são dissolvidas. Quem faz isso morre, não está vivo. Quem tem fé em Cristo, quem se justifica pela fé no Senhor, esse permanece para sempre. É o que quer dizer esse último versículo da lição deste dia. Amém.